a missão. Eu trapaceei, ou eu não entendi, porque... Eu acho que você trapaceou. Eu trapaceei. É porque, na verdade, o que aconteceu? Eu vou falar o plot da aventura de ontem. Foi o plot em que eu usei a magia missão pra justificar toda uma sequência de eventos. Não trapaceou não, ele tá dentro das regras. Não, é um plot baseado na magia. Valeu. É no plot para tal. Mas qual que é a grande ideia? A magia, missão, e a gente já falou em outros momentos sobre ela nas edições anteriores, quando ela tinha... Era missão e... Como é que era o nome da versão religiosa dela? Eu lembro que era Gas e Quest, mas eu não lembro qual era a tradução de Quest. Eu achei que você falou, não sei qual era a tradução de Gas. Porque Quest é missão, né? Então, pois é, mas é porque Gas é traduzida como missão, e eu não lembro como é que era no 3.5 a Quest, que era a versão religiosa, né? Mas basicamente a magia missão, ela entra naquele cenário do suggestion, das magias de encantamento e compulsão mental. E isso aqui pra mim é uma magia sempre para plot, e eu sempre vou defender que é uma magia para ser usada por vilão. Herói que esteja muito disponível a usar essa magia tem problema. A gente tá falando de compulsão mental, de encantamento, de forçar uma pessoa a fazer alguma coisa específica que ela não quer. Então tem toda uma discussão sobre a ética de você fazer um personagem. Mas se você for fazer num bandido, alguma coisa assim, uma pessoa que é mau caráter, você vai andar na linha agora pelo resto da sua vida, você é uma pessoa boa, digna de direito. Existia... E aí ele resolve que ele não vai fazer isso e morre. Não, mas foi carrasco. Existia uma magia própria pra isso, não sei se tem na quinta edição, mas 3.0, 3.5 tem marca de não sei o que, marca da vingança. Palavra do poder, não sei o que, né? E aí o paladino mesmo tinha uma magia que ele marcava a pessoa, tipo, você não vai roubar mais. E marcava a pessoa. Se ela tentasse roubar, ela tomava dano. Pois é, e aí eu acho isso muito errado, porque basicamente você tá decidindo que, não, dependendo da situação, essa pessoa merece sofrer ou morrer. Ser punida. Ser punida, e se ela descumprir essa missão que eu dei pra ela, eu não sou ninguém. Então eu acho assim, eu penso nisso aqui como um mecanismo de plot sempre para ser usado por um vilão, e que é muito útil para você fazer, justificando um mecanismo narrativo, para justificar, por exemplo, um NPC aliado que traiu, e que ninguém esperava, e que na verdade ele não traiu, mas ele foi compelido a fazer aquilo, ou às vezes até um jogador. Então é sempre um bom momento, assim como eu falei, o jogador do Bárbaro vai passar 3 sessões sem aparecer, é a hora de enfraquecer o intelecto dele. Um jogador vai passar 3 sessões sem aparecer, faz com que na terceira o personagem volte mesmo sem o jogador e ataque o grupo. E aí você tem um mecanismo narrativo. Por que ele tá fazendo isso? Ele foi impelido? Ele não foi? Ele tentou não fazer isso e quase morreu? Tá lá cuspindo sangue porque o cérebro dele virou uma farofa? Uma geleia. Por quê? Um pudim de ameixa. Eu gosto da ideia de usar ela como uma magia de compulsão para afetar mais gente de nível baixo, né? Um guerreiro de nível 9 dificilmente vai morrer. Um guerreiro de nível 6 dificilmente vai morrer se ele resolver resistir à magia. E ela só dá 5d10 de dano por dia. Então o cara resiste, ele tomou uma missão lá do vilão. Ele vai tomar 5d10 de dano se ele resistir e segue a vida. Aí no final do dia ele tem um long rest, recupera os HP, os pontos de vida, tudo. Tá, beleza. Então ele pode, a menos que ele fique entrando em combate e aí ele realmente tem uma desvantagem, ele pode ficar indefinidamente, até acabar a magia, que normalmente dura 30 dias, antes que ela seja usada de nível mais alto. Então assim, ontem no Verde Púrpura, eu usei ela combinada com outra magia, que é modificar a memória, para criar agentes sleeping agents, agentes adormecidos, que eram pessoas que tinham uma missão, mas que não lembravam que tinham recebido essa missão. Eu pesquisei longamente para saber se eu podia fazer isso, não estava quebrando nada, não estava, existe um consenso de que você não precisa lembrar do momento em que você recebeu a missão para ela continuar valendo. E isso funciona muito bem, porque do nada as pessoas estão agindo de uma maneira completamente atípica. E se você usar essa magia de nível mais alto, você pode demorar quase um ano para acontecer. Então você tem como afetar gente suficiente nesse período, né? Eu teria uma tentação muito grande a trapacear isso daí, porque era aquilo que eu falei, né? Tipo, você... Quando vê que o sinal, a luz azul banhar sua face, você vai até tal lugar fazer tal coisa. Aí a segunda magia. E você não lembrará que eu te dei essas palavras. Você não lembrará que fui eu que... Aí chega lá a luz azul, bate na cabeça dele e fala assim, cara, eu tô esquecendo de alguma coisa. Que eu não sei o que é.
Você dá a ordem, depois manda o cara esquecer. Aí, tipo, como é que faz? Você manda ele esquecer que ele recebeu a ordem, não. Ou você manda ele esquecer quem deu a ordem, né? Não a ordem, né? Você esquece que ele recebeu a ordem. Mas aí ele sabe que ele recebeu a ordem. É porque quando você modifica a memória, na verdade, você pode modificar a memória porque você quiser. Assim, se o cara quiser, inclusive, fazer a memória. Ah, não, ao invés de fazer ele esquecer que fui eu quero que ele imagine que ele recebeu essa ordem de um anjo. Pronto. Você vai lá e convence um monte de acólito paladino de que o próprio Deus deles apareceu pra eles e deu essa missão. Você modificou a memória dele, ele vai lembrar disso como se tivesse acontecido e acabou. Não fez diferença. Então é uma questão de escolha, entende? De como você vai fazer do ponto de vista de interpretação. Eu ia botar modificar a memória como uma magia quebrada, achei melhor não, porque eu já tinha botado uma magia de nível muito alto. Mas enfim. Minha sugestão é, pensem em guerras como mecanismos narrativos de vilões, não de heróis, e se vocês estiverem jogando, não usem guerras, porque é claramente uma magia do mal. Olha só, magias malignas. Eu acho plots muito bons, igual o Marcelo falou. Dá pra fazer histórias inteiras baseadas exatamente nisso, um comportamento estranho que o personagem fez e que desencadeou toda uma aventura em volta